Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus no Rio Comprido, e esse é o programa Palavra Urgente. Esse programa tem como objetivo trazer para você os problemas, assuntos do dia a dia, coisas referentes aí à nossa vida. E hoje o programa vai falar um pouquinho sobre a hérnia de disco. É uma doença que afeta aí muitas pessoas, né? Às vezes, pessoas que sentem aquelas dores lombares e tal, isso pode ser uma hérnia de disco. Então, hoje, o assunto do programa é esse. Tem muita gente aí que, infelizmente, tem sofrido, né? Na coluna ali, a hérnia de disco, ela afeta ali a questão da coluna, vertebral, e ela pode ser localizada na altura do pescoço, no meio, até aqui nessa parte lombar. Mas, é claro, eu não sou médico e nós teremos aqui uma palavra médica, como é de costume, todos os dias trazemos um especialista para falarmos, um pouquinho sobre esse assunto. E eu quero aqui ouvir um pouquinho da história de uma pessoa que teve essa doença e Deus foi lá e fez uma obra. Mas eu quero ouvir como tudo aconteceu na vida do Rivando. Presta bastante atenção. Eu era gerente de um grupo de loja em Montes Claros, Minas Gerais. E devido a gente pegar muito peso nas lojas, as coisas, aí começou eu sentir esse problema na coluna, né? Eu fui no médico e ele solicitou uma ressonância magnética. Quando foi constatado que era problema de hérnia de disco. Aí eu perguntei para ele, e aí, doutor? Ele disse, não, isso aí tem que fazer uma cirurgia. Aí eu comecei a determinar, eu digo, eu não vou me operar. Eu tenho medo, né? Receio de operar de cirurgia. Eu falei, eu não vou, Deus vai me curar. E de lá para cá eu venho lutando. Daí quando foi de 2007, começou a se agravar. Aí eu fiquei impossibilitado até de trabalhar. E aí foi quando ele optou pelo andador. E o Rivando, olha aí, chegou a andar de andador, pessoal. Olha aí, o negócio ficou tão sério que ele andava com apoio de um aparelho, como nós vimos ali nas imagens. Pessoal, quantas pessoas não estão vivendo dessa forma? O Rivando diz no vídeo que ele tinha medo de operar. Tem pessoas que realmente ficam com esse receio e tal, de passarem por uma cirurgia, algo dar errado e a pessoa ficar entrevada na cama aí para o resto da vida. Esses são os riscos, que se correm de fazer uma cirurgia. Mas os médicos, eles estão aí para isso, para poderem ajudar, para poder ajudar as pessoas. Mas eu queria, aqui nesse momento, ouvir um pouquinho de uma reportagem que fala mais sobre essa doença, sobre esse assunto. Preste bastante atenção nesse vídeo. Mais de 15% da população mundial sofre com a hérnia de disco. Essa doença é a terceira causa de aposentadoria precoce. Principal sintoma, a dor pode correr nas costas, pernas e até nos braços. Uma doença que piora e muito a qualidade de vida do paciente, se tornando dependente de remédios para sempre. Olha aí, e a dor pode irradiar até para os braços. Que coisa séria, né, pessoal? Então, afeta muitas pessoas, mais de 15% da população mundial. Coisa séria. Pessoal, presta bastante atenção nisso. Eu quero aqui agora ouvir a palavra do Matheus Teixeira. Matheus Teixeira, ele é fisioterapeuta e ele trabalha ajudando inúmeras pessoas que têm esse problema. Queria que você entendesse um pouquinho mais, diante da palavra de um especialista, o que é a hérnia de disco. Presta bastante atenção no que o Matheus vai falar aqui. A hérnia de disco, se tratando de coluna vertebral, entre as vértebras a gente tem um chamado um disco intervertebral, certo? E no núcleo
desse disco ao núcleo pulposo, que é de onde acontece a hérnia, né? Nos nossos movimentos, né, principalmente falando de lombar e cervical, são nossas duas articulações da coluna, vamos dizer assim, que mais se movimentam, né? Fazem rotação, fazem flexão. A hérnia é quando, por esses movimentos, por degeneração óssea ou da própria vértebra, né, do próprio disco, pode acontecer do núcleo extravasar. E aí é onde se gera a hérnia, que provavelmente pode pinçar algum nervo que passe na coluna, por exemplo. Ela pode ser assintomática, ou seja, sem sintoma, ou com sintoma, né? Assintomática, o paciente não vai perceber, né? E a sintomática é a própria questão do pinçamento, né? Ela pinça, como a hérnia ela vai para fora, na coluna vertebral, ela, como a palavra já diz, é a coluna. Ela passa toda, irradia toda a parte neural nossa. Como passa pela coluna vertebral, né? Ela compromete muito a questão do dia a dia, né? A gente, como fisioterapeuta, a gente pensa na funcionalidade do paciente, né? Nas AVDs, nas atividades de vida diária. É o que a gente considera como paciente. O paciente está funcional ou o paciente não está funcional. O paciente estando funcional, e aí o paciente consegue ir na feira, o paciente consegue ir aonde for sem nenhum problema. Em casos mais graves, o paciente sente muita dor irradiada, o paciente às vezes não consegue sentar, né? A posição sentada, porque comprime, né? Incomoda bastante, o paciente não tem muita posição para dormir, incomoda, seja dormir de lado, dormir de barriga para cima, né? Em casos mais graves, onde há compressão do nervo mesmo, aí sim incomoda bastante, atrapalha muito a questão do paciente para o dia a dia. E o que me chamou a atenção foi o que o fisioterapeuta falou: pacientes funcionais e não funcionais, ou seja, aqueles que podem, né, ali ter as suas atividades interrompidas porque se tornam não funcionais, né, e aqueles que ainda continuam nas suas atividades, mesmo, né, sentindo ali essas dores, né, essas fortes dores. Olha, pessoal, coisa séria. Nós vimos que o Rivando, né, na primeira parte aqui, nós vimos que o Rivando já estava andando com aquele andador, tendo dificuldades, né? A hérnia de disco fez com que ele tivesse essa dificuldade até de caminhar. Preste bastante atenção, porque talvez isso esteja acontecendo com você. Presta bastante atenção, porque talvez, se você estiver enfrentando esse tipo de problema, veja o que o Rivando fez para que o problema dele fosse, né, sanado. Presta bastante atenção, nós vamos ver a segunda parte aqui da história do Rivando. Uma perna ele conseguia dar o passo e a outra ia arrastando. E aí ele não tinha mais o equilíbrio. Mesmo assim, ele andava muito ruim. Um fato entristece o coração de Thaís. Eu estava na igreja e eu ouvi: nossa, um homem caiu lá fora. O carro bateu nele e ele caiu. E aí eu nem fui lá fora ver, né? Mas quando eu cheguei em casa, meu pai estava todo sujo e tinha sido ele, porque ele tinha perdido o equilíbrio e acabou que o carro bateu nele. Rivando assiste ao Show da Fé porque a palavra de Deus fortalece o coração dele. Firme, todos os dias ele manda um recado pelo Periscope do missionário. Faz muito tempo que não vim em Goiânia e eu comecei a cobrar dele. Por que ele não vinha aqui? Passa de avião por cima de Goiânia e não fazia reunião aqui. E o dia aguardado finalmente chega. 23 de setembro de 2015, lá no Centro de Convenções. Voltamos, pessoal. Olha aí, e o Rivando já estava, né, diante daquela situação, ele estava até chateado. Ele ouvia o missionário, ele dizia: por que ele não faz? Ele não vem aqui fazer uma reunião, né? Coisa séria, né? Quantas pessoas também não enfrentaram esse tipo de coisa? E ali, triste, né? A história, a filha ali estava assistindo a reunião, soube que alguém tinha sido atropelado, né, na rua, perto da igreja, e ela disse que aquilo mexeu com ela, mas ela não foi lá ver, e era o próprio pai. Coisa séria. Então, ele perdeu o equilíbrio e ainda foi atropelado ali
por um carro, mas graças a Deus não perdeu a vida, mas talvez também foi o start, né? Aquelas indignações para que ele pudesse ali se posicionar, para que ele pudesse ter ali aquela força para sair daquela situação. Diante de tantas situações, né, que enfrentamos, é necessário essas indignações para que Deus ele possa se manifestar. Eu quero aqui agora ouvir um pouquinho dos fatos curiosos. E nos fatos curiosos, a gente vai ver aqui uma história interessante. Vamos lá. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar com você sobre a ventosa terapia. Muito utilizada por atletas, esportistas, porque de procedência de um estudo e desenvolvimento chinês, a ventosa terapia atua diretamente em tratamentos para algumas dores musculares e até em tratamentos estéticos. É que a pressão que é colocada sobre a pele e sugada pelas ventosas acaba aliviando as tensões musculares, melhorando a circulação sanguínea e as dores são diminuídas. É muito comum em tratamentos contra hérnia de disco, dores lombares, tudo isso acaba sendo beneficiado pela ventosa terapia. E está sendo também muito utilizado por clínicas a fim de tratar celulites, estrias e para facilitar e melhorar a autoestima das pessoas. Curioso, não? Muito curioso, Anderson, muito curioso e importante, né? A ciência aí ajudando com esse tipo de doença. Pessoal, agora eu queria com vocês só deixar aqui uma palavra para que você possa entender que da mesma forma, né, que Deus tem feito na vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, né, porque não é só no Brasil, mas ao redor do mundo, Deus também pode fazer na sua vida. Isaías 53, eu acho que você conhece, mas eu quero aqui comentar com você, diz assim, versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Uma palavra que você conhece, mas que às vezes fica tão longe, né, distante, e talvez você não tenha ainda tomado posse da sua cura, tomado posse da sua bênção. Presta bastante atenção, pessoal. O Rivando, ele enfrentou todas essas dificuldades, mas vamos ver aqui o desenrolar da história e como foi que ele reagiu àquela situação que ele estava vivendo. Vamos lá. Na hora que ele estava saindo, eu entrei no quarto e orei. Eu falei assim, ai meu Deus, cura mesmo meu pai, sabe? Eu estava com muita fé. Eu estou pedindo a cura desses discos agora. E da coluna o mal tem ido para as pernas, a perna está dura, o joelho está sofrido. Até os ligamentos se soltaram. Tornozelo. As pernas começaram a desenvolver. Deu aquele tremor nas pernas assim, tremeu, aí eu saí andando. Hérnia de disco. Hérnia de disco. Aí você 7 anos pra cá eu perdeu toda a mobilidade. Hérnia endurecida, tudo. Só com ele. Só andava com ele. Então imita como é que é, imita. Assim, agora acabou. Vai. Eu acho que o senhor deve lembrar de mim. Quase toda semana eu reclamava que o senhor não vinha em Goiânia. Rivando. É você que todo dia no periscópio Tá perturbando o senhor. Só não vem a Goiânia, o que houve? Porque eu tinha certeza que quando o senhor viesse aqui, eu ia receber minha bênção. Rivando, vai andando agora. Que Jesus lindo que nós temos, né? Dobrei o andar, já trouxe no ônibus. Aí entrei, vim embora. E todo mundo, quando eu vim chegando aqui, todo mundo olhando pra mim. Que eu vim com o andar já. Saí com ele andando, me apoiando nele e voltei com ele no ônibus.
no ombro, né? E ele ficou andando, acho pra todo mundo ver, né? E todo mundo que chega lá em casa, ele conta da cura. E, nossa, é uma alegria muito grande. Hoje eu posso baixar, lavar meus pés. Tinha vezes que eu tomava banho passar de semana sem lavar os pés, porque eu não podia. Senti que ele estava com muita fé, que ele seria curado. E ele foi curado. Assim como você também pode ser curado. O Rivando tomou posse da bênção, pessoal. Olha que coisa bonita. Olha, pessoal, eu quero aqui, antes de fazer a oração, convidar você para também tomar posse da sua bênção. Eu sou o pastor Leandro Silva, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus no Rio Comprido, na Rua Campos da Paz, número 204. Nós temos cultos segunda, quarta, sexta e domingo, 8, 15 e 19 horas. Eu queria também falar com vocês sobre as redes sociais, tá? Do Palavra Urgente. Presta bastante atenção, o pessoal vai colocar aqui embaixo, do YouTube e também do Instagram. Tá bom, pessoal? Ó, Palavra Urgente, tá? Tá aqui, ó, tudo certinho para você, tá bom? Nos acompanhe, esteja conosco, em nome de Jesus. Pessoal, vamos fazer essa oração poderosa agora? Pega o seu copo com água, juntos nós vamos tomar posse da bênção. Querido e poderoso Deus, nós nos reunimos agora com toda a fé, crendo no poder do Senhor, crendo que o Senhor vai se manifestar e da mesma forma que o Senhor curou o Rivando, o Senhor vai curar essas milhares de pessoas. Pessoas que estão com problemas de hérnia de disco, pessoas que estão com outros problemas, mas que vão ser alcançadas pelo Senhor agora. Manifesta do teu poder e coloca tua unção nesse copo com água. Em o nome de Jesus eu oro e abençoo a vida de cada uma delas para a tua glória. Amém. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, mas eu quero terminar o programa ouvindo uma canção muito bonita da nossa querida amiga Beatriz Rodrigues. Um grande abraço a todos e fiquem na paz. Pelos meus pecados fomos separados, havia um abismo entre nós. E em meio a esse vazio, perdido e sozinho, foi quando eu ouvi a sua voz me chamando para o seu amor, me fazendo mais que vencedor. Agora os meus pecados já foram apagados e não existe mais condenação. O véu já foi rasgado, eu fui regenerado. A sua graça me deu salvação. Foi o amor